Olá, meus irmãos e amigos, um dia abençoado para vocês, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vitórias. Estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos na gloriosa palavra de Deus, e o tema desta manhã de domingo, hoje é domingo, dia 9 de julho, né? Dia 9 de julho de 2023. O Senhor nos revelou uma palavra hoje. Essa palavra se encontra registrada em São Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 31. Diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Eu quero focar com vocês, meus amados, aqui no versículo 32 e o 33, que diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aqui, meus irmãos, meus amados, meus amigos, todos que nos assistem, o que eu posso concluir aqui com vocês é que nós teremos aqui um julgamento, certo? Julgamento. Onde o Senhor Jesus irá separar os bodes das ovelhas. Porque o bode, geralmente, é um animal bravo. Vemos aqui as características de um bode. O bode é fedido, o bode é fedido. É bravo, é perigoso, o bode é traiçoeiro. Você virar as costas, ele vem e te ataca você. O bode tem chifre. É lógico, vaca também tem, mas eu estou dizendo referente o bode da ovelha. O bode tem chifre. Berra. O bode berra. O bode é perigoso. Agora a ovelha é mansa. A ovelha, ela é útil. Sabe por quê? Porque a ovelha produz lã. A lã da ovelha, ela serve para muitas coisas. Fazer cobertor, casaco, enfim, são muitos produtos feitos a partir da lã das ovelhas. No frio ela aquece, certo? Protege. A ovelha é mansa, ela sofre calada, ela não berra, ela é muda. A ovelha pode até berrar, mas não se compara com o bode. O que eu quero comentar aqui com vocês, o que eu entendo aqui, que são dois animais com características diferentes. Jesus poderia ter comparado a ovelha com o elefante, a ovelha com a girafa, mas a ovelha é da mesma natureza, assim, de comportamento. Ou seja, a estrutura da ovelha é como de um bode. São estruturas quase iguais.
quase iguais. A diferença é que o bode é bravo e a ovelha é mansa. Não se pode comparar uma ovelha com um jacaré. Não tem jeito. Não tem. A ovelha com a capivara, não tem jeito. O animal que mais se assemelha à ovelha é o bode. O elefante é diferente da ovelha. O elefante. O leão é diferente da ovelha. O cachorro. O animal que tem as mesmas características quase igual, idêntica à ovelha, é o bode. Só que é diferente a natureza. A performance dela também é diferente. A ovelha tem muita lã. E a lã da ovelha é útil para o seu dono. Portanto, a ovelha, ela dá lucro para o dono. Agora o bode serve para alimentar. Alguém que gosta de comer bode? É lógico, se trata do bode, tem a fêmea do bode, que é a cabrita, que produz leite, né? Leite e tal, coisa assim. Mas o que eu estou falando aqui é sobre a natureza do animal. E quando Jesus comparou o ser humano como uma ovelha e o ser humano como um bode, são naturezas, personalidades. Por exemplo, vamos trazer isso para dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, meus irmãos, onde tem muitos crentes, muitas pessoas, não são todos iguais. E será que dentro de uma igreja pode ter bode? Eu creio que sim. Pode ter. Pode ter. Aqui nós temos uma experiência que o bode pode até frequentar em uma igreja. Só que ele nunca será ovelha. Ele nasceu bode. Ele nasceu bode. Sempre será bode. Meus irmãos, meus amigos, dentro de uma igreja, seja qual for o ministério, não significa que todas as pessoas que estão dentro da igreja é ovelha. É ovelha. Sabe por quê? Porque Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos ver? Aqui em São Mateus capítulo 20, versículo 16, diz assim: os derradeiros serão os primeiros. Os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso significa, meus amados? Meus irmãos, isso significa que é uma igreja com muitas pessoas, cada um, como disse, já tem uma natureza. Tem pessoas que você diz para ela, isso está errado. Ela muda o seu comportamento. Ela aceita a correção, porque ela é uma ovelha. Aqui diz que, no Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele se colocou em a condição de uma ovelha. E a ovelha, ela segue o seu pastor. E Jesus é o pastor das ovelhas. Mas tem pessoas dentro das igrejas, vamos falar com clareza, dentro das igrejas. O mundo lá fora já está esquecido, nem se fala. Muitos irmãos dentro das igrejas que são trabalhosos, difíceis. Ouve a palavra, assiste o culto,
e critica. Eu falo isto dentro da palavra. Não falo para ninguém que me assiste, nem estou dizendo aquilo que acontece. São irmãos trabalhosos que têm a natureza de bode. Porque a ovelha, ela é, como disse, ela é mansa. Ela aceita correção. O irmão que é chamado a atenção por alguma prática, algum erro que ele cometeu, ele aceita. Não, irmão, você está certo, eu estou errado mesmo. É porque ele é uma ovelha. Mas aquele que é bode, ele não aceita. Não, irmão, não concordo com o irmão. O irmão está totalmente equivocado, o irmão está errado. Eu não concordo com o irmão. Isso está errado. Aí ele pega um versículo aleatório da Bíblia lá, e vem com aquele versículo lá e quer desfazer o que o irmão falou. Cá entre nós, eu participei de várias mensagens, milhares de mensagens, pregadores. Já frequentei muitos ministérios. E eu tenho observado, meus irmãos, que sempre tem um bode atrapalhando. Ele está ali dentro do curral das ovelhas para atrapalhar a obra. Ele é um infiltrado pelo inimigo que está ali para atrapalhar a obra de Deus. Ele não está ali para ajudar. Ele não está ali para ajudar a tirar alguém do buraco, mas sim para empurrar para dentro do buraco. Você fala, aquele pastor é uma benção. Ele fala, benção porque você não conhece ele. Eu conheço ele, aquele pastor é tribuloso. Tribuloso é ele. Ele é tribuloso. Em outra igreja, você chega em outro ministério, você começa a congregar ali, cooperar com aqueles irmãos, você começa a observar que tem irmãos ali que é diferente. A natureza é diferente. Problemático. Mas espera aí. O irmão está dentro da igreja, tomando Santa Ceia, participando dos cultos, é frequente, participa de tudo ali. Só que a natureza dele é má. A natureza é má. Não é um irmão que você pode contar com ele na hora difícil. É aquele irmão que só pensa nele, que é tudo para ele. Só pensa nele. Tudo é para ele, só para ele. Ele é o melhor, a família dele é o melhor, a família dele é a melhor, os filhos dele. Cá para nós, tem muitos crentes egoístas, não tem? A mãe de João e Tiago. Qual foi o pedido da mãe de João e Tiago para Jesus? Coloca o meu filho lá no teu reino, uma à direita e uma à esquerda do Senhor. Olha, egoísta, né? Quer dizer que Jesus, os dois filhos dela eram melhores que todos? Eram melhores do que todos? O que acontece hoje? Não, pastor, o meu filho, ele tem um talento. Coloca ele em tal posição. Minha filha é cantora, canta bem. Às vezes não é desafinada, canta bem, que é uma maravilha. O que eu estou dizendo aqui, meus amados, é a questão da pessoa que é ambiciosa, egoísta. Pessoas que têm natureza de bode. A ovelha segue o pastor. O bode quer ir na frente do pastor. Ele pode até seguir, mas dando chifrada. E eu, cá entre nós, durante meu tempo,
de cristão. O que eu tenho visto, tantos bodes dentro das igrejas, muitos bodes. Nós não julgamos, mas a árvore se conhece pelo fruto. Porventura uma laranja pode produzir limão? Não. Um pé de limão pode produzir laranja? Não. Pé de manga pode produzir mamão? Não. A árvore produz aquilo que ela é. Se ela é laranja, ela vai produzir laranja. É laranjeira, né? Se é pé de mamão, vai produzir mamão. Uma pessoa que tem a natureza má, ele não vai dar bom fruto na igreja. Vai ser só problema. Se uma irmã colocar ela para dirigir o ciclo de oração, as outras irmãs vão começar a sofrer na mão dela, sob a direção dela, porque ela vai ser uma pessoa difícil. Na festa do ciclo de oração, as irmãs estão todas querendo fazer um uniforme cor azul clara. Ela fala, não, ela vai contra todas as irmãs. Não vai ser azul claro, não. Vai ser preto, ou então a cor roxa. As irmãs falam, não, irmã, o ano passado foi uma cor branca, ou então tal cor, rosa. Queremos esse ano um azul claro. Vamos supor que tem 40 irmãs, 50 irmãs. A dirigente de seguração vai falar, não, eu falei, está falado. Vai ser essa cor roxa. Todas têm que aceitar a opinião dela. Tá certo que o líder, as pessoas que são subordinadas ao líder têm que obedecer à liderança. Só que tem que entrar num consenso, num acordo. E aquela líder lá, se ela é uma ovelha, ela fala, as irmãs estão certas. Eu queria a cor roxa, mas eu estou achando que azul claro seria uma boa opção de cor para nós fazermos uniforme para o congresso do ciclo de oração. Não é assim? Mas tem irmãs que não. É que elas querem e acabou. Pastor. Tem pastor que não aceita. Ele pensa que porque ele é o líder do ministério, que ele é dirigente de uma igreja, de uma congregação, ele pensa que ele é tudo. Eu falo isso por experiência própria. Pensa que ele é tudo, mas não é. Nós temos na nossa mão 5 dedos. Não são iguais. Cada dedo tem uma função. Né? Cada dedo tem uma função, outro tem outra função. Cada dedo tem uma função, né? Tá? Cada dedo tem sua função. Deus fez cada um. Na igreja também. Na igreja nós temos ali, cada um na sua posição. Aqui na Bíblia diz que uns foi chamado para pastores, outros para profetas, outros para ministros, outros para missionários. Tem pessoas que não conseguem ministrar a palavra, mas é um bom missionário. Ele sabe pregar o evangelho para as pessoas do mundo. Ele não prega dentro da igreja, não consegue dar ensinamento dentro da igreja, mas ele consegue transmitir a palavra de Deus lá fora. Outros não têm dom nenhum, mas é um bom professor de escola dominical. Então é isto. O que nós vemos aqui, Deus tem chamada para todos. Para todos. Agora o bode muitas vezes ele quer ocupar um cargo, uma posição dentro da igreja, do ministério. O bode. Mas coloca ele em uma posição, não dá certo. Em outra não dá certo. Ele critica todos. O bode tem que transformar em ovelha. E tem muitos bodes que transformam em ovelhas. Quantos traficantes, que era pessoa terrível do mundo lá, do mundo do pecado lá, pessoas más, se converteram e transformaram. Saulo de Tarso, ele era como fosse um bode, ele é perseguidor da igreja. Se Deus transformou, Jesus transformou ele, Saulo de Tarso, em Paulo, foi o grande pregador do evangelho. E quantos demais, no decorrer da história da
do cristianismo, quantas pessoas que se converteram? Tem muitos bodes que transformam-se em ovelhas. E muitas ovelhas que se transformam em bode. Já vi muitas pessoas falar para mim, olha, eu frequentei muito tempo a igreja, hoje não quero nem saber de igreja. Na verdade, meus amados, ele nunca foi ovelha. Ele já era bode mesmo, ele quis se passar como ovelha. É igual aquela parábola que Jesus falou, que olhou lá na festa, lá tinha alguém com uma veste diferente. Falou, por que você entrou aqui com essas vestes? Você está diferente. Conseguiu entrar no meio do povo lá com as vestes, a vestimenta totalmente diferente. É isso aí. Então um dia o Senhor Jesus irá assentar-se no seu trono para julgar as nações, os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus não passará por esse julgamento, porque a igreja do Senhor Jesus será arrebatada, e para a igreja do Senhor Jesus eu creio que não terá julgamento, porque já está com Cristo. O julgamento será para as nações. Aqui diz que as nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Eu creio, meus irmãos, meus amados, que esse julgamento aqui, essa separação, será das pessoas que, após o arrebatamento, elas se comportarem como as ovelhas. Será difícil. Não dá para se entender como que será feito. Quais são as pessoas que serão separadas aqui? Aqui fala bode e ovelhas. Mas essas ovelhas faz parte da igreja? Ou essas ovelhas são as pessoas que após o arrebatamento vão permanecer na sua índole? Ficou no arrebatamento, não subiu, mas elas vão perseverar praticando a justiça. Aqui diz assim, então dirá o rei aos que estiver à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste no hospital, Estive em prisão e foste me ver. Então os justos responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome? Aqui diz justos, não diz a igreja, diz justos. Então, é meio difícil de entender essa passagem aqui, que o Senhor Jesus colocou nessa parábola da vida eterna e o castigo eterno. Se for de um contexto geral o julgamento, a igreja vai passar por esse julgamento. E se for somente para as pessoas que ficaram no arrebatamento, não dá para entender. Porque após o arrebatamento, poucas pessoas irão se salvar. Poucas, muito poucas. Por causa que o anticristo irá se levantar fortemente contra os crentes que ficarem no arrebatamento. Será muito grande a perseguição, que acho que de 1 milhão, 1 a 2 pessoas irão suportar o sofrimento. Morte de todas as formas, queimado, cortado pelo meio. As pessoas serão mortas com crueldade, amputando seus braços, suas pernas, suas orelhas. A pessoa vai... Quem ficar no arrebatamento vai ter que dizer, pode cortar eu em 10 pedaços, mas eu não vou mudar minha natureza, minha opinião. Jesus, eu não subi no arrebatamento, mas eu não vou aceitar o sinal da besta. E não vou
de maneira nenhuma negar a Cristo. Aí é aquela parte que Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la a vida eterna. E aquele que ganhar a sua vida, ou seja, negar a Cristo, vai perder a vida eterna. Eu creio que terá salvação ainda para aqueles que ficaram no arrebatamento. Mas vai ser muito difícil, meus amados. Será muito difícil mesmo. Que Deus abençoe a todos. Ficamos todos com essa palavra. Que um dia as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes à esquerda de Jesus. E os bodes serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Onde o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O justo para a vida eterna. E os ímpios para o tormento eterno. Que Deus abençoe e ficamos com essa palavra. Vamos procurar ser ovelhas, ser manso, ser humilde, nunca querendo aquilo que não é nosso, aquilo que não pertence a nós. Nunca queira, meu amado, a posição que não é sua, a cadeira que não é sua. Nunca queira tirar alguém para tirar proveito, tirar alguém para ocupar o cargo daquela pessoa. Nunca. Minha irmã que é do ciclo de oração, você que é a segunda, contente por ser a segunda. Nunca queira ser a primeira. Fazer com que a primeira saia para você ocupar o lugar dela. Nunca. Você também, pastor, que é o segundo dirigente, nunca queira ser o primeiro. Quanto mais se dá, mais se cobra. Fique na sua chamada, no lugar, na posição que Deus te colocou. Deus tem para cada um de nós, Deus tem uma chamada. O que é nosso é nosso. O que é nosso é nosso. Deus jamais vai te entregar uma bênção que não é sua. Ele vai te entregar aquilo que é seu no tempo dele. Nunca queira aquilo que é do teu irmão. Porque é do teu irmão, porque Deus deu para ele. O que é seu, Deus vai te dar. Ele vai te entregar. Passa o tempo que passar. Deus é fiel nas suas promessas. O Senhor Jesus, aquele que ele promete, ele cumpre. Parece que está demorando, está tardando, mas eu falo aqui pelo Espírito Santo. As promessas de Deus jamais falharão. E no 107, firme nas promessas de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Paz do Senhor.